Também saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Glórias a Deus. Estamos gratos a Deus, porque o bom pregador do Espírito Santo, ele nunca falta, né, irmãos? Graças a Deus, né? Ele pode faltar a qualquer momento, né? Existe aqueles imprevistos, né? Mas o Senhor, o Espírito Santo, é bom pregador, ele não falta, ele sempre dá uma palavra, né? Quer dizer, aquele pão que vem dos céus, né? Vem da parte do nosso Deus, aquele pãozinho quente, né? O pãozinho tostado para alimentar a igreja. Glória a Deus, aleluia. Tão bom comer o pão quente, né? Na vida natural a gente vai sempre no horário do pão, acabou de sair do forno, mas ele é mais saboroso, né? Glórias a Deus, nosso Deus é bom. Glórias a Jesus. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 15. É o segundo livro, começando pelo Gênesis e Êxodo 15. Vamos ler do 23 ao 27. Glórias a Jesus. Vou repetir. Êxodo capítulo 15, versículo 23 ao 27. Diz assim: as águas amargas tornam-se doces. Glória a Deus. As águas amargas tornam-se doces. Vamos à palavra do Senhor. Nós já oramos, pedimos a mensagem da noite, né? Glórias a Jesus. Eu vou ler em voz alta, os irmãos acompanhem com os olhos. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardareis todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes d'água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Glórias a Jesus. Por isso é caímos. Louvado seja Deus. A palavra do nosso Senhor, ela tem muitas simbologias e confrontos, né? O confronto é o confronto contra o pecado, né? Ela confronta o pecado, né? Que é a palavra de vida, a palavra de libertação. Louvado seja Deus, né? E aqui o povo de Deus estava vindo do Egito para a terra prometida, então eles tiveram que passar por um deserto, né? Os irmãos sabem que o deserto é difícil achar uma fonte de água, porque é só areia, só sol quente. Só que o povo de Deus não estava perecendo o sol, porque a Bíblia diz que uma nuvem cobria 600 mil homens, fora mulher e criança, né? E de noite, né? O deserto diz que durante o dia chega a 50 graus, quando chega a noite cai para 40 negativos. Então tinha uma nuvem que cobria o povo, por causa do sol, para ele se sentir bem, né? Ser favorável. O Pai, né, protege, abre as asas assim, né, e guarda o seu povo, né? E quando chegava a noite, caía a temperatura, o Senhor mandava uma coluna de fogo para aquecer o povo no deserto. Isso que é amor de Pai, louvado seja Deus, né? Isso aqui da terra, nós com todas as deficiências, nós temos um amor muito grande, nós damos a vida pelo Filho para libertar, para que ele seja salvo. Imagina o Pai com esse grande rebanho. Glórias a Jesus, né? E Deus, ele conhecedor dos corações, e queria que o povo confessasse, né, alguma coisa. Então Deus provou no deserto. Louvado seja Deus, né? Deus prova, muitas das vezes nos leva no dia de hoje ao deserto para nos provar, para ver o que nós temos no coração. O que é o deserto na vida do homem e da mulher?
Deus. É as enfermidades, é o desemprego, é as dores, os problemas da vida. E Deus, Ele tem um cuidado especial pelo seu povo, mas Ele leva no deserto para ver o que a gente, apesar de que Ele já sabe, mas Ele quer que nós confessamos, certo? E nós sabemos disso, então nós glorificamos a Deus no deserto. Aquela insônia faz meses que não dorme, 3, 4 horas mal dormida, mas glória a Deus, aleluia. Jesus é bom, Ele é maravilhoso, né? Ele está conosco nesse deserto. A gente acha na Bíblia, Deus dizendo em algumas passagens, Deus leva o povo para o deserto para ver a reação do povo. Não é que Ele quer matar, não, Ele quer trazer um ensinamento, né? Trazer uma libertação, né? Para que o povo saiba que Ele é Deus. Ele é no meio do seu povo, Deus forte e poderoso. Glórias a Deus. Então estava no deserto, e o deserto não tem água, né? Eu estava agora há pouco fazendo uma meditação, né? Sobre os tipos de água que existem, né? Existe água doce, essa que nós tomamos, fazemos nosso chá, nosso café, nós bebemos, né? Tem água salgada do mar, tem as águas amargas, né? Quando nós vamos viajando por uma estrada, a gente tem aquele riachozinho, aquela água assim, tipo o mercúrio daquela água, tem uma plaquinha lá, né? Dizendo que a água não é potável, se beber morre. Água não potável, se beber morre. Então a pessoa sabe que aquela água não está própria para beber, porque vai morrer, né? Louvado seja Deus. Deus dá o discernimento, né? Existe água potável, água doce, água salgada, se beber também morre, porque o excesso de sal leva à morte, ao óbito, né? Na vida do ser humano. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que nós somos um sal, mas um sal saboroso, um sal, né, diferente, que atrai as pessoas à fonte de água viva. As pessoas têm sede, né? Existem vários tipos de águas. A gente vai lá em Isaías capítulo 8, versículo 7. E o povo se rebelou contra Deus, e Deus disse: eu vou mandar um rio de água sobre vocês. Aí a gente vai lembrar, diz que o rei da Síria, com o seu grande exército, para fazer uma correção. É o chicote de Deus. Glória a Deus, né? Então, para chicotear, Deus não precisa descer, não, ele manda o chicote. Um grande exército chegou lá e corrigiu o povo. O povo caiu na espada, né? Mas é o amor que Deus tem. Deus, Ele corrige, né? Louvado seja Deus. Ele corrige o seu povo. E nós vamos também lá no Apocalipse capítulo 17, versículo 15, né? O João, o apóstolo São João, teve uma revelação, né? Louvado seja Deus. Teve uma grande revelação da parte de Deus, onde estava sentada a grande prostituta, a mulher que reina sobre a face da terra, que é as religiões falsas, tudo que é ruim, tudo que não presta, é chamado de a mulher, a grande prostituta. Aí ele, nessa visão, ele disse, né? Aí o Senhor revelou para ele que essas muitas águas que ele via eram multidões de povos, nações e línguas. Também os povos se chamavam de águas. Louvado seja Deus. São águas, né? Rios de águas. Na simbologia, a grande humanidade. Louvado seja Deus, né? E nós somos águas também, mas a Bíblia diz que nós bebemos da fonte de água viva. Lá em São João capítulo 7, versículo 31, Jesus estava numa festa, né? Ele se coloca de pé e diz: quem tem sede, venha e beba. Se para nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Glória seja Deus. Então nós temos água viva. Quando nós pregamos, quando nós ensinamos, quando nós conversamos com nossos amigos, nossos vizinhos, eles têm que sentir que as palavras, né, são águas vivas que penetram no coração e na alma, né? E as pessoas dizem: você crente, né? Porque bebeu da fonte do Senhor, louvado seja Deus, né? Glórias a Jesus, né? E as águas amargas, né? Existe um provérbio popular que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. É um provérbio dessa vida, mas tem sentido isso aí, né? Tem sentido. Se eu convidar alguém para caminhar comigo,
E as águas regeneradoras, né, as águas vivas, vai entrando ali e vai transformando aquela pessoa, e no fim ela acaba se convertendo a Deus. Mas se as pessoas que são águas amargas lhe convidar para fazer uma viagem e você aceitar, se você não tiver uma estrutura espiritual, você é dominado, e com o tempo vai ser igual àquela pessoa também. Temos que ter estrutura espiritual, que alguém nos convida, nós vamos, mas nós dominamos o caminho pela palavra. Louvado seja Deus, para que as pessoas sejam igual a nós, e nós lutamos para sermos igual a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então nós estamos numa batalha, né? Estamos num campo de batalha, né? Então nós temos que estar sempre preparados, né? Para acompanhar alguém ou para convidar alguém para dominá-lo pela palavra, para resgatar para os céus. Nosso objetivo é resgatar para Deus. Glória a Deus, resgatada do aprisco do Senhor. Louvado seja Deus. Leia Amós capítulo 8, versículo 12, né? E diz: as pessoas que fecham os olhos para a palavra, que não querem ouvir a mensagem da salvação, em Amós 8, 12, diz que naquele grande dia haveria vagabundos que iam de um mar até outro mar procurando a palavra, procurando águas vivas, e não encontrarão. E nós entendemos que depois do arrebatamento da igreja, aí o anticristo se estabelece o seu reino, e a água viva, que é o poder do Espírito Santo, subiu com a igreja. A Bíblia diz que o anticristo não vai tomar conta do mundo enquanto o Espírito Santo estiver na terra. Ele resiste a toda a força do inimigo. O inimigo pode estar formando o corpo, mas só vai tomar posse de que a igreja subir. Deus arrebata a igreja e nós vamos subindo para os céus, enquanto pessoas vão procurar a Jesus e não vão encontrar. Pode-se encontrar até uma Bíblia como essa, mas já é um livro selado. Sabe o que é um livro selado? Você faz um pacote amarrado, uma fita de um lado e do outro, cruza os amarreiros, faz aquele pacotinho bem bonitinho. É um livro selado. Lê, mas não vai entender mais nada, porque a unção de Deus que estava aqui subiu junto. As pessoas vão ficar vazios, desprovidos da graça, porque as portas se fechou. Mas pelo que entendemos pela palavra, os que ficarem e lutarem, né, sem se render ao anticristo, não receberam a marca do anticristo, que é o 666, é lá no Apocalipse, né? Se a pessoa resistir, vai morrer confessando a Jesus e alcança a misericórdia. Mas agora é na graça. Agora é um convite especial de Jesus para que todos se rendam a Jesus. Até muitos crentes que estão na igreja no dia de hoje que não se renderam a Cristo, e apenas religiosos. Vai no mundo todo dia, se enche, mas quando tira o portão para fora, está vazio de novo. Por quê? O vaso está quebrado. O azeite entra, mas vaza, derrama tudo. Mas louvado seja Deus, nas nossas vidas está o oleiro, né? O nosso Jesus Cristo, Ele é o oleiro, aquele que amassa o barro. Ele quebra o vaso velho, e nós sabemos quando Deus vai quebrar a gente para fazer de novo. É lutas, é tribulações de todo tipo, mas se aguentar firme, Ele faz um novo vaso, um novo vaso. Aí quando Ele encher do azeite, não vai derramar mais. É só alegria, nós vamos ter para distribuir, né, pelo mundo afora, né? Louvado seja Deus, né? E a Bíblia diz que o mundo é um deserto, no sentido espiritual e no sentido literal, que era o tempo que o povo de Deus ia vivendo, né? Um deserto naturalmente dizendo. Eles estavam com sede no deserto, porque Deus tinha levado para provar, e eles não conseguiam enxergar a fonte de água. E quando conseguiram enxergar, viram que a água não podia beber. Aquela água era amarga, uma água envelhecida por causa
poeira ali no deserto, venta muito, era uma água imprópria, não podia beber, que iam morrer. E Moisés clama ao Senhor: Senhor, nós encontramos uma fonte no deserto. Essa fonte só tinha em redor dela 12 palmeiras. A gente vai aqui pela Bíblia e nós encontramos, não é coincidência não, isso é uma revelação de Deus, A gente vai lá no livro de São Mateus, capítulo 10, as 12 palmeiras, lá no tempo do Antigo Testamento, elas se revelam no Novo. O mundo é um deserto, e Jesus é a fonte de água viva com 12 palmeiras. A gente lê lá, Êxodo 15, depois vai lá em São Mateus, capítulo 10, nós vamos encontrar que Jesus tinha 12 apóstolos, junto à fonte de água viva que é Jesus. Louvado seja Deus. Quando a gente vai lendo, fala sobre as 12 fontes, a 12 palmeiras, uma fonte com 12 palmeiras, um pouquinho adiante nós encontramos, a fonte com 70 palmeiras. Aí vamos em Lucas capítulo 10 também. As 70 palmeiras é representada pelos 70 discípulos que Jesus mandou em missão. Louvado seja Deus. Para fazer a obra no deserto, para reflorestar no deserto, precisa de palmeiras para reflorestar. Aí nós vamos lá em Isaías capítulo 35. Também é uma profecia que se cumpriu nos tempos de Jesus. Vamos ler para ser bastante preciso, para não perder alguns detalhes. Isaías 35 fala a grandeza e a glória do Messias. O deserto e os lugares secos se alegrarão nisso, e o ermo exultará e florescerá como rosa, abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará a glória do Líbano, se lhe deu. A excelência do Carmelo e Saron, eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e joelhos, confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança e com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Louvado seja Deus. O deserto haveria de ser reflorestado pela glória do Messias. O Messias é Jesus. E nós percebemos que através dos 12 apóstolos, pregando a palavra, e foi aumentando, foi esparramando pelo mundo inteiro, e chegou aqui. Louvado seja Deus. O mundo é o deserto, mas a igreja é o jardim de Deus no deserto. Glórias a Jesus. Jesus rega esse jardim com a unção do seu Santo Espírito. Nós somos as rosas do deserto, Nós somos a lavoura de Deus, como está lá em Coríntios, capítulo 3, que me fala agora, versículo 9. Somos a lavoura do deserto e ela está produzindo. E Deus se alegra das obras das suas santas mãos. E nós estamos aqui lutando para aumentar aí, o reflorestamento dentro do almas para o reino, Louvado seja Deus. E nós estamos nesta missão, louvado seja Deus, como jardim de Deus. Só que o inimigo surge, irmãos? Ele costuma plantar joio no jardim de Deus. O inimigo lança uma semente estranha no jardim de Deus, E a palavra diz que alguém disse: Senhor, mas tu não plantaste aí, é coisa boa no teu jardim, mas o trigo, mas de repente apareceu algo parecido com o trigo, mas não é. É o joio, que ele parece com o trigo. É muito idêntico com o trigo. Só que o trigo, quando ele solta, ele começa a granar, ele pesa, ele fica assim, igual arroz. Ele cresce assim, depois quando começa a encher, aqueles baguinhos do arroz, ele fica pesado. O trigo é a mesma coisa. E o joio não tem nada dentro. Parece que é um trigo, mas não tem nada dentro de bom. Que é produtivo, que serve de alimento para o ser humano, não tem nada que serve.
é o joio. Há uma diferença entre trigo e joio, é muito parecido. Alguém disse: Senhor, vamos arrancar o joio do jardim, né, do Senhor, da tua casa, do Senhor. Deixa crescer junto. E depois de crescer, quando chega no dia da colheita, aí faz a separação. O trigo vai para o celeiro e o joio vai para o fogo. Quando eu me converti, eu me deparei com essa passagem. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não deixa ser joio na tua vida. Misericórdia. Espero que eu tenha e venha ser uma terra boa. O Senhor, né? Possa crescer e poder nos alimentar alguém. Eu fiquei apavorado, com medo de ser joio, com medo de estar numa terra ruim, né? Mas de repente o Senhor me deu a palavra, né? Glória a Deus. Eu estou numa terra boa porque é uma conversão. Aí vem aquela questão da conversão genuína, se converte a Deus de verdade. Mas servir a Deus em espírito de verdade, para lutar pela causa do Senhor. Você está numa terra boa e vai produzir, né, uma boa produção de trigo. E esse trigo vai crescendo, vai produzindo e vai sendo plantado, vai sendo reflorestado no mundo. Trigo, pão para o mundo comer. Jesus se revela como pão, né? São João capítulo 6. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Nós vamos lá em Juízes, né? Capítulo 7 de Juízes, né? Nós vamos encontrar também algo semelhante, né? O povo de Deus estava oprimido pelos seus inimigos, né? E Deus assim, né? Apareceu lá para o Gideão, né? Estava malhando o trigo, eles plantavam a lavoura deles. Quando estava amadurecendo, o inimigo chegava e colhia tudo. Eles estavam dominados por outro povo. E ele levantava de madrugada para colher e levava para casa para ter um alimento para sua família. Porque se pegasse ele colhendo durante o dia, dava problema. A lavoura era dele, mas o outro colhia e levava embora. Roubava, ladrão, levava embora. E ele estava de madrugada colhendo trigo, malhando o trigo de madrugada. E aparece um anjo lá diante deles. Parou, valoroso, o Senhor é contigo. Falou: Senhor, mas o Senhor é conosco, por que nós estamos dominados pelos inimigos? Nós plantamos, eles roubam o nosso alimento e nós passamos fome. Mas você vai libertar o meu povo. Falou: Senhor, o Senhor está tendo melhor de Israel e não sou capaz, você é capaz sim, eu te conheço. Deus procura pessoas na sua obra ocupadas. Pessoas têm compromisso, pessoas ocupadas, pessoas de guerra, de luta, de batalha. Aí entra a outra mensagem. Eu vou resumir aqui para não entrar na outra mensagem, né? Aí ele fez algumas provas com Deus, Deus provou que estava com ele, o que ele fez? Ele ficou valente, mais corajoso ainda. Aí falou: prepara lá os guerreiros para vocês vencer, guerrear contra o inimigo, vocês vão vencer. Aí foi lá com 10 mil, você falou: leva para o rio. Se não me fala de memória, 10 mil. Vai lá para o rio e põe para beber água. Põe para beber água. Aquele que pegar água na mão assim e lamber, esse você vai separando. Aquele que com a boca ficar distraído na bebida, esse não vai para a guerra. A pessoa está despreparada, vai lá na água, enfia a boca, simplesmente ele vai matar. Então tem que ser aquele que pega a água rolando e lá está olhando. Ele achou 300 pessoas que eram sentinelas, vigilantes. O senhor falou assim: ó, esse 300 você vai para a guerra, vai querer muita gente. Muita gente, você vai estar com 300. Aí o senhor deu estratégia, irmão. Deus é estratégia do seu povo. Tinha uma multidão, você não descuida a memória, parece que é 120 mil soldados no campo. O senhor em 300, cheio de azeite. E na hora que falou a buzina, eles entraram com aqueles negócios acesos, no meio daquele soldado inimigo, e cruzaram para lá e para cá, e apagaram os campos, e saíram fora da batalha. O soldado de noite, né, na escuridão, um meteu a espada no outro, eles se mataram. E era a noite inteira entre eles mesmos, e os 300 saíram fora e assistiram. Numa executiva sobrou um pouquinho, e eles foram em cima e dizimou o inimigo, né? Mas antes disso acontecer, Deus se revelou para Gideão, mandou ele lá para o acampamento, antes de eles entrar lá, fazer esse trabalho, ele está com os cântaros acesos. O Senhor mandou um dia antes ele lá para ver, entrar lá
no começo do acampamento do inimigo, então, dois soldados teve um sonho. Melhor, um soldado teve um sonho e estava contando para o outro. Olha, eu fiquei de madrugada contando. Olha, é o seguinte, eu tive um sonho que um pãozinho torrado dava uma volta em redor do arraial. Um pão torrado. Aí eu disse, o quê? Isso aí não é outra pessoa, não seja não. Revelou até quem ia vencer eles. Aí ele pulou de alegria e contou, disse, o senhor aí pegou o inimigo para passar. O pão torrado rodava. O povo de Deus é um pão torrado. É um povo que dá sabor. É um povo cobiçado, um pão torrado, bem gostosinho, que ele tira, cobiçado porque ele alimenta, ele traz vida. E Gideão libertou o seu povo. Louvado seja Deus, né? E nós estamos, irmãos, né? Numa batalha, mas a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra as potestades espirituais, né? Nos lugares celestiais. Onde é os lugares celestiais? Né? O inimigo ele vem meio do povo para poder fazer confusão, para brigar, desentender, né? Essas coisas é o espírito invisível aos olhos naturais. Mas aos olhos de Deus é visível, Deus se revela quando o clima fica tenso, o clima fica pesado. A igreja entra em oração e jejum, o inimigo é repelido e vem a